Ok, gente querida, que tem o hábito aí já de acompanhar alguns dos meus vídeos do meu canal. Estou aqui dando sequência da parte 2 da instalação dessa janela grande da casa de terra, e vou narrar para vocês os processos aqui do que está acontecendo e prosseando também com vocês algumas coisas que forem surgindo aqui na minha cabeça no momento. Vamos ver o que vai acontecer até lá. Tem um tempo de vídeo bom aí pra gente falar um monte de coisa. Bom, eu já tinha feito essa trava principal da janela, que é a trava central da janela, né? Como vocês veem ali, que já está colocada desde o começo. E agora eu estou fazendo as outras duas travas, a trava de cima, né, e a trava de baixo também, que vai ter uma travinha de baixo, para a janela ganhar esse reforço. Ela é juntada, essa janela já é grudada assim, uma na outra, uma tábua na outra, através de um encaixe macho-fêmea, que eu trabalhei na tupia esses encaixes, né, nessas madeiras. Mas assim, é bom colocar esse reforço, essa trava, para ela estabilizar bem mesmo e ficar bem legal, bem firme. Então eu estou colocando essa primeira trava lá em cima, aí depois eu vou começar a fazer a parte de baixo da trava lá, da parte inferior da janela. E vocês estão acompanhando, vendo o processo, sem time-lapse também de novo nesse vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo até do que o primeiro, mas vai ter bastante coisa acontecendo aí nesse processo aí da construção da casa aí, e dessa janela, certo? Então daqui a pouco a gente volta aí com um pouco mais de prosa e vamos ver o que vai sair de reflexão aqui também, né? Que sempre acaba saindo alguma coisa. Bom, pessoal, uma coisa também que eu gostaria de estar compartilhando com vocês nesse vídeo e nas ideias também, né, que eu acabo apresentando para vocês aqui da minha perspectiva de vida, de realidade, de percepção da vida, né? Eu estou tentando ter uma vida assim mais simples possível, sabe? Uma vida mais tranquila, mais organizada também, no sentido de ser funcional, né, dentro do aspecto assim de poder achar novos caminhos de subsistir, né, nessa realidade, nesse sistema que a gente vive, porque há que pensar novas formas de viver, entende? Eu acho que é muito importante repensar isso, para a gente poder entender novas formas de compreender a vida e achar novos caminhos para coexistir com tudo isso que está aí, como está colocado, né? E tentar fazer algo que traga alguma coisa assim, que a sua vida cause algum impacto construtivo e positivo dentro da realidade, dentro do mundo, né? Construtivo no sentido de estar mais consciente, né? Com os aspectos reais da vida, estar mais consciente, com caminhos mais solidários de existir no mundo, né? E eu estou tentando, na verdade, me desvincular bastante assim desse pensamento estabelecido coletivo, né, da sociedade dos dias de hoje. Assim, não é fácil fazer isso, tá? Não é fácil, porque você tem que quebrar paradigmas de pensamentos, você tem que se libertar de um monte de coisa que você tem que abandonar literalmente assim um monte de coisa que te influencia para o lado que você não quer ir, né? Então
saber fazer isso com sabedoria, né? Acho que esse é o ponto, tá? Saber lidar com essas questões assim existenciais, mas com sabedoria, e consciência, assim, né? De que a gente é parte do planeta, a gente não é um explorador desse planeta. Então, estar consciente assim ambientalmente com a vida, viver em equilíbrio com a natureza, sem deixar de ser uma espécie predatória, né, dentro do mundo que nós estamos vivendo, porque o ser humano está sendo uma espécie predatória no planeta, né? Ele está predando tudo, e entra aquela questão, né? Até que ponto do abismo nós temos que chegar para talvez fazer alguma mudança? Será que é preciso chegar nesse ponto do abismo? Até que parte do abismo nós temos que olhar para fazer uma mudança real, para um mundo mais justo, mais honesto, mais verdadeiro? Então é uma reflexão assim que eu estou trazendo aqui, né, enquanto vou narrando esses meus vídeos para vocês. E eu acho que é bom refletir e pensar sobre isso um pouco, sempre. Eu, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que vive numa situação econômica bem difícil, tá? Aparentemente parece que não, mas eu vivo numa situação econômica difícil. Minha vida não é fácil economicamente. E tudo que eu consigo fazer é porque, assim, que eu estou tentando fazer, pelo menos, né? Tentando me reorganizar na minha vida dentro desse sistema que eu não consigo mais viver, que eu não consigo mais entender como funciona essa forma de vida, de existir, esse estilo de vida, né? Eu não consigo mais entender isso, eu realmente não sei como viver nisso, né? Então a única solução que eu encontrei foi tentar vir para um mundo assim, rural, para que eu possa aprender a lidar com a terra, trabalhar com a terra, a conseguir tirar minha subsistência aqui da terra e aprender a ter a minha autonomia de me desenvolver aqui na terra. Por isso que é muito importante tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, construindo essa casa, aprendendo a construir essa casa com os recursos naturais, né, com todo respeito, tomando consciência das origens desse conhecimento, estando em equilíbrio com tudo isso, sem a mentalidade predatória, agressiva das coisas, sem a linguagem violenta, né, se libertando de qualquer tipo de linguagem violenta, porque eu estou tentando trilhar aqui um caminho de paz, de respeito, de harmonia, de não violência absoluta, não violência com nada, entende? Eu acho que essa é uma coisa muito importante que eu tento trilhar nesse aspecto da minha vida, nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Eu queria compartilhar um pouco disso com vocês, que eu acho que é muito importante isso, a gente poder trocar essas ideias e refletir sobre isso, para que a gente possa pensar que a gente não precisa chegar na ponta do abismo para fazer as mudanças. A gente pode fazer a mudança agora, se a gente quiser. É isso aí. Daqui a pouco vem mais um pouco da prosa minha doida aí com vocês. As pessoas às vezes podem olhar assim para esse tipo de construção, né, de casa, assim, essas casas de pau a pique, essas casas mais rústicas, artesanais, né, e infelizmente por uma educação voltada por um pensamento que eu acho que é tão equivocado nesse mundo, as pessoas têm uma tendência a sempre olhar isso daí e falar, isso é coisa de pobre, isso é coisa de, sei lá, entendeu? Inventam um monte de nome para isso. E a questão, acho que pobreza e riqueza, eu acho que é uma questão de uma perspectiva de compreensão da vida, né? Entender o que é riqueza, entender o que é pobreza, tá? E necessariamente eu observo hoje em dia assim, eu vejo tantas pessoas
ricas materialmente, ricas financeiramente, né? Bilionários, por exemplo. E assim, gente, dá para perceber que a vida dessas pessoas não são mil maravilhas assim, ó. Independente do comodismo material que essas pessoas tenham, né? De toda a riqueza, entre aspas eu chamo essa riqueza, porque é uma ilusão de poder tão grande que essas pessoas têm sobre a vida, que elas não conseguem, eu acho, serem felizes de verdade. Que se vocês perceberem, é um inferno a vida dessas pessoas. É um inferno assim, astral, total. Porque elas estão sempre loucas por poder, louca para ter poder sobre as coisas, sobre tudo, controlar tudo, né? E isso não é riqueza. Para mim isso não é riqueza. Isso para mim é a pior de todas as pobrezas que existem neste mundo. E é o que gera todas as outras misérias que a gente vê acontecendo no mundo, por causa da ganância individual de algumas pessoas, que não conseguem se controlar, que não conseguem entender, que não tem um escrúpulo assim de organização funcional dentro do seu intelecto, de poder olhar a vida com amor e respeito. Porque com a pessoa que tem tanto assim, vai fazer falta para muitas outras pessoas esse excesso de coisas, esse excesso de história, tá? Eu acho que tudo bem ter pessoas que estejam dentro de uma organização funcional da vida, mas que seja coerente com a realidade, coerente no bom senso das coisas da realidade, sabe? Eu acho isso muito triste. Então, para mim, isso é a pior das pobrezas, né? E é o contrário também, né? Que às vezes as pessoas pensam que essas coisas, né, que eu acabei de falar, de essa casinha é coisa de pobre, é coisa de não sei o quê. E dependendo da sua perspectiva e percepção da vida e da realidade, isso é a maior de todas as riquezas, né? Imagina, você ter a autonomia de construir sua própria casa. Você ter a habilidade de saber o que fazer nas situações complicadas da vida, achar soluções e pensar novas formas de pensar. Isso é riqueza. E assim, riqueza necessariamente não é dinheiro. Entende? Dinheiro é uma coisa, é uma ferramenta, é uma energia que você está gastando a energia da sua vida para conseguir isso. Então você tem que entender que essa energia é a energia da sua própria vida. Então, tomar cuidado com o que você gasta também essa energia, para onde você direciona essa energia da sua vida. E eu acho que isso é uma coisa que é legal estar sempre pensando e refletindo. O que é pobreza, o que é riqueza? Eu acho que depende muito da educação e da forma que a pessoa está doutrinada a pensar sobre a vida, digamos assim, né? Então acho que vai depender muito disso. Já que vem mais prosa aí.
Outra coisa que eu acho legal, é que eu estou pensando aqui, refletindo sobre algumas coisas também, é que eu percebo assim a forma como as pessoas em geral, né, a grande massa das pessoas hoje em dia vivem, né, influenciadas por um pensamento coletivo, né, de existência, né, e eu acho que é importante a gente tomar um pouco de cuidado com as frequências da vida. O que seria frequências da vida? Frequência nada mais é do que o seu pensamento, né, e a energia que você atrai para a sua vida. E essa energia, ela vem de várias formas. Ela vem de várias formas. E ela é educadora também. Ela educa a nossa consciência. Ela refina também os nossos sentimentos de compreensão da vida, de percepção da vida. Ela tem essa capacidade, a frequência. A frequência energética que você está vibrando no dia a dia de existir da sua vida. E então eu acho que é uma coisa que eu sempre penso sobre isso e observo isso o tempo todo, em mim mesmo e nas pessoas também que eu vejo no mundo, né, acontecendo, até mesmo as pessoas que eu convivo às vezes. Eu percebo isso, a frequência que essa pessoa está vibrando a sua vida, a frequência como ela está direcionando a sua vida. Inclusive, uma coisa bem simples para a gente fazer uma analogia sobre isso, eu acho que seria, por exemplo, coisas que você consome, digamos assim, tá? Coisa que você consome. Tudo isso é frequência também. Então, o que você ouve, por exemplo, musicalmente, é uma coisa que você está consumindo. E essa frequência, digamos assim, das músicas que você gosta de ouvir, ela também é uma frequência que vai educando a sua mente e refinando os seus pensamentos e os seus sentimentos. Só que ela é uma via assim de duas mãos, né? De duas mãos, essa via. Por que de duas mãos? Porque você pode, dependendo do consumo, né, desse aspecto cultural da vida, que são as músicas, por exemplo, ela pode te levar para baixo, em vez de te levar para cima, em vez de fortalecer os seus sentimentos mais refinados sobre a vida, né? E tem frequências musicais hoje em dia que são difundidas em massas, que são frequências assim que alimentam, né, o mais puro sentimentalismo barato, digamos assim. As pessoas vivem presas nessas frequências de sentimentalismos baratos. Eu digo assim, baratos, porque não são sentimentos reais da vida. São sentimentos, assim, sabe, muito toscos, né? Sobre o pensamento humano, sobre a compreensão humana do que nós somos. Então eu acho que eu vejo isso como um grande problema hoje em dia. Não estou questionando nem criticando quem gosta de ouvir essas coisas. Eu acho que é uma questão de escolha do que você quer para a sua vida, de que tipo de sentimento você quer alimentar para a sua vida, se é um sentimento mais real, ou se você quer continuar preso num sentimento barato de sentimentalismos, né? Então eu acho que é mais uma questão dessa, né, de que eu estou trazendo aqui essa reflexão. Então tudo isso é frequência, né? Então, se você ouve, por exemplo, músicas com mais sentimentos reais, com mais musicalidade, com mais poesia verdadeira, né, que tem essa conexão profunda da arte verdadeira das coisas, né, que não fique preso nesse sentimentalismo sem sentido, né, de amores que não existem, enfim, essas coisas aradas aí que todo mundo sabe o que é isso, né? Então é difícil, né, lidar com isso às vezes e ver que uma vez que a gente não consegue mais se prender a esse tipo de coisa, a gente se liberta desse sentimentalismo barato, né? A gente começa a refinar também o nosso sentimento, o nosso coração e as nossas formas de compreender a vida também, tanto culturalmente como intelectualmente também, né? A gente vai refinando todo esse pensamento, toda essa história. Então frequências, né? Esse é um pequeno exemplo de frequências.
Aí tem outro tipo de frequência também que eu acho que é muito importante falar, é a alimentação. Dizem, né, tem um ditado que eu já vi em muitos lugares, em vários restaurantes, inclusive, sempre tem uma plaquinha dizendo: nós somos o que comemos. Eu acredito muito nisso, por experiência própria eu falo isso, né, que nós somos o que comemos, literalmente. Então, aquilo que é alimento pra gente também é a frequência da nossa vida. Tá? E aqui não vou entrar no debate dessa coisa que tá tudo bem, né? Eu sou vegetariano, mas não é porque eu ser vegetariano que eu tô falando isso, tá? Mas assim, que com certeza a energia dos alimentos influencia a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e a nossa própria energia de interação com o mundo. Isso com certeza é uma frequência verdadeira também, né? E é só uma coisa assim para a gente analisar e pensar, né, um pouco sobre isso. Eu sou a favor de que o mundo coma menos carne, né, seja mais vegetariano, mais vegano, enfim, sem rotular também nada, porque eu acho que esse negócio de ficar rotulando, eu sou isso, eu sou aquilo, não tem nada a ver. É uma questão de estado de consciência, de percepção da vida, em última análise, tá? Mas a gente às vezes cria essas nomenclaturas para definir o que é o que não é o que, certo? E eu sou a favor de realmente, né, diminuir consideravelmente o consumo de carne no mundo. 100% eu sei que vai ser impossível, mas assim, consideravelmente, né, parar com o consumo de carne, porque o alimentar-se com carne é uma energia que vem de um processo de violência, né, gente? É uma coisa simples de compreender isso. Vem de um processo de violência, não tem jeito, né? Tudo vem de um processo de violência, né? Até mesmo para quem é vegetariano. Vem de um processo de violência algumas coisas, né? Até mesmo para você colher uma planta, que aquela planta, por mais que ela seja uma planta, ela é um ser vivo que está ali acontecendo também, né? Tudo é um ser vivo, nada é sem vida, você entende? Então, só que assim, é um ser vivo que a gente tem um processo menos senciente, digamos assim, do que o processo com relação aos animais, por exemplo, né? Então a questão é tudo sempre o respeito, né? Até mesmo para pessoas que comem carne, eu vejo assim, pessoas que têm mais consciência, principalmente agora morando em áreas rurais, né? Eu percebo que as pessoas que comem carne, elas têm ali a própria criação dela, né? Elas cuidam dos bichinhos, elas têm um respeito com os animais, né? Então, quando elas querem comer uma carninha, elas vão lá, elas mesmo vão abater aquele animal. Então, elas têm consciência do processo que aquele animal passa por um sofrimento de ter que tirar a vida dele para se alimentar, né? Então, é uma coisa mais consciente, tá? Então, é uma energia menos pesada, porque tem um pouco mais de consciência. Mas, em geral, assim, na grande parte da população, né, no mundo, as pessoas não têm nem ideia de onde vem a carne, às vezes, né? As pessoas pensam que carne nasce na embalagem do supermercado. E o negócio é muito mais complexo do que isso, né? É muito mais complexo mesmo. Então esses também são outros pequenos exemplos de frequência, de pensamento e de compreensão da vida, né? Que influenciam diretamente a nossa psique humana, a nossa forma de compreender a realidade. É isso. Mais um pouco das minhas reflexões, compartilhando, né, um pouco da minha visão de mundo também, de perceber a vida que eu tenho. Já que vem mais prosa.
Certo, voltando então a narrar aqui, né, os passos a passos aqui do meu vídeo, da construção dessa janela, né, da instalação dela. Bom, agora eu estou fazendo já, eu já finalizei as partes principais dela assim, de deixá-la já toda arrumadinha para poder fazer o corte central, para ela poder abrir no meio a janela, né? Então eu já estou riscando certinho ali, marcando o meio certinho, já medi tudo certo. E tem que fazer bem feito esse risco, porque na hora de cortar com a serra vai dar alguma perdazinha ali, vai dar alguma diferencinha que depois eu vou ter que acertar na lixa. Mas basicamente é isso, já vou trabalhar essa parte aí, daqui a pouco vocês já vão estar acompanhando esse processo aí. E já está com as 3 travas também colocadas, né? A trava de cima, a trava de baixo. Então depois que eu já fizer essa parte de estar abrindo ela no meio, eu vou aí depois na próxima filmagem desse processo, dessa instalação, eu vou começar já a construir os batentes, reforçar as dobradiças também, né? A hora que eu abrir no meio aí, vocês vão perceber a questão da dobradiça que eu já falei anteriormente. E bom, é isso, gente, vão acompanhando aí, porque é esse o esquema, né? Vou narrando aqui o que eu puder narrar para vocês aí desse processo. Certo, então só para tentar puxar um pouco mais de assunto aqui, né? Porque o vídeo é longo. Eu tenho que ficar falando umas coisas aqui e é legal, eu acho que é legal, né? Poder compartilhar as reflexões da vida com a gente, com as pessoas aí que estão assistindo o meu vídeo. E uma das coisas de estar aqui na área rural também, né? É que assim, eu como tenho uma dificuldade muito grande, que eu já expliquei anteriormente isso, com a questão econômica da minha vida, né? Eu tenho dificuldade, gente, tenho dificuldade mesmo de ganhar dinheiro, sabe? Que eu tenho não porque eu não saiba o que fazer, né? Muito pelo contrário, eu sei muitas coisas que eu posso fazer, inclusive para isso, mas eu quero encontrar uma forma de fazer isso de uma forma mais sustentável, sabe? Sem fazer parte dessa economia predatória, né, dos dias de hoje, que faz a gente ficar assim escravizado num ciclo vicioso atrás de dinheiro, né, o tempo todo. E eu não quero isso, na verdade, sabe? Eu quero ter uma condição favorável, sim. Acho que todo mundo quer ter isso, obviamente, né? Inclusive eu sou super a favor, e gostaria muito que isso se tornasse realidade para a vida de todas as pessoas, que pudesse existir, né? Essa história que tem sido falada ultimamente, que eu acho que é uma realidade que vai ter que se tornar real, porque eu acho que não tem outra possibilidade de criar um sistema mais justo e honesto se não acontecer algo no gênero parecido com isso, de uma renda universal básica única para todas as pessoas, sabe? Eu acho que isso é extremamente necessário, e sem nenhuma loucura na cabeça de que as pessoas falam, se der isso para as pessoas vão virar vagabundas e tal, não sei o que. Essa conversa louca que muita gente tem, esse discurso, né? E muito pelo contrário, né? Eu acredito que vai ser muito oposto completamente disso daí. A economia acho que vai ficar muito mais forte, inclusive, né, por causa de algo desse gênero, e vai dar uma condição, né, justa para as pessoas ter condições mais favoráveis na vida, de ter uma condição certa, de ter uma rendinha certa todo mês garantida de verdade. Cara, isso é uma coisa muito difícil, né? Nesse sistema que a gente vive, é difícil pra caramba. Mas a ideia aqui é tentar encontrar novas formas e soluções, né, econômicas também para me viver nesse lugar, só para compartilhar com vocês. Bom, agora eu vou começar o corte aí, tá, gente? Aí vocês vão acompanhando, aí eu vou tentando narrar alguma coisa aqui.
Certo, eu estou usando então, só para entender, né, como eu estou fazendo esse corte, é uma esmerilhadeira que eu adaptei um disquinho de corte para madeira, nessa esmerilhadeira. Então eu estou fazendo o corte inicial com ela praticamente corta quase tudo. E aí depois eu vou entrar com uma circular maior, um pouquinho, de mão também, que vai dar para finalizar todo esse corte aí. Em algumas partes eu vou vir com um serrotinho para poder também conseguir cortar as partes ali que eu não consigo chegar com a serra, né? E deu certo, deu para cortar legal com essa serrinha e funcionou bem essa ferramenta aí. Então, só para explicar para vocês como que eu estou adaptação, né, que eu estou usando assim nessa ferramenta para poder fazer esse corte.
caramba cortar essa janela. Foi mais difícil do que eu imaginava, na verdade. Que eu vim com a serrinha certinho mesmo, com a serra circular e tal, né? Foi difícil. E essas madeiras são bem duras, né? E ela dá uma comprimida também a hora que você vai fechando, que você vai finalizando o corte, então atrapalhou um pouquinho, demorou bastante essa parte. Mas agora só falta esse trechinho ali, aí já vai abrir. Aí vocês já vão perceber, inclusive, o tombo, né? Esse joguinho que tem a dobradiça lá que eu falei pra vocês anteriormente. E que eu vou estar resolvendo isso aí numa próxima filmagem. Aí eu vou mostrar pra vocês já isso é bem acabado, bem resolvido e bem firme. Vai ficar bem certinho a abertura dessa janela. Ficou bem legal. Consegui finalizar isso. Vamos lá. Não termina, né? Parece que não tem fim esse corte. Demora pra caracas, nossa. Mas ela praticamente está cortada já. É só uma pontinha ali que eu tô tendo dificuldade de finalizar o corte mesmo. Aquela partezinha de cima. Ela é uma partinha mais grossa ali que a serra não conseguiu chegar, né? Até aquele ponto. E tá difícil um pouquinho mesmo essa parte. Mas já tá chegando lá. Quase lá. Foi um desafio, viu, fazer essa janela. Não foi uma coisa tão simples, tão fácil. Mas foi legal saber que agora sim, eu já, para as próximas janelas que eu for construir, já tenho uma ideia bem melhor, bem mais tranquila. Ela já tá meio, agora eu vou partir ela já quebrou. Olha lá, tá vendo? O joguinho que ficou das dobradiças, eu me surpreendi, que eu pensei que essas dobradiças, elas tá vendo? Tá abrindo certinho, né? Mas olha lá, ali deu pra você perceber bem o jogo que ficou, a dobradiça. E eu não tinha me ligado nessa dobradiça desse jogo, sabe? As outras que eu comprei dessa aí, ela não tinha esse jogo. Era bem firme. Mas isso aí já tô com a ideia já praticamente resolvida aqui. Enquanto eu tô narrando pra vocês esse vídeo, a ideia já tá resolvida. E eu já organizei inclusive a solução para esse problema aí. Quando eu chegar novamente aqui, que eu não estou aqui agora nesse momento, né? Estou na cidade narrando pra vocês esse vídeo. Mas essa semana eu já tô voltando pra lá. Aí já vou estar finalizando isso daí e vai dar para vocês verem direitinho.